Olá, eu me chamo Carolina Strochoni do Carmo e hoje eu estou aqui, a convite da rede Hey Peppers, para conversar um pouquinho a respeito desta data, o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. No início deste ano, então, eu me formei em Letras, Português e Inglês pela Unijuí e, no momento, eu atuo como teacher na Hey Peppers de Santo Ângelo e também como professora de língua inglesa no Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Quando eu tenho tempo livre, eu gosto muito de assistir a séries, de ouvir música, de dançar, de estar com os meus amigos e com a minha família. E por falar, enquanto criança, né, enquanto eu crescia, quais eram as personalidades que me inspiravam e que serviam como referência para mim? Que hoje em dia, felizmente, nós temos muito mais personalidades, muito mais representatividade em relação a personalidades negras do que há alguns anos atrás. É claro que nós ainda temos muito caminho para percorrer, muitos espaços para conquistar, os quais a gente vem sim conquistando graças a lutas e a movimentos, mas são poucos os nomes que eu consigo me lembrar no momento como criança. Então é importante frisar, né, a importância da gente ter esse tipo de representatividade, principalmente desde criança, ou seja, alguém que você enxergue e que ao enxergar essa pessoa, você também se enxergue, que seja um reflexo para que você de repente se sinta menos sozinho e você sinta e saiba que existem sim muitas pessoas que se parecem com você e pessoas que possam vir a te inspirar e a conquistar tudo aquilo que você quiser. A minha mãe, por exemplo, gostava muito de assistir a nossa grande Oprah Winfrey, né? Uma grande filantropa, uma das mulheres mais influentes que o mundo já teve em termos de personalidade negra. Ela que tem uma história muito bonita e muito forte em termos assim de superação, é um exemplo para nós que lutamos todos os dias para sermos tudo aquilo que nós quisermos ser. Hoje em dia, consigo nomear mais pessoas de ramos diferentes e que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Então, temos o casal Obama, a primeira família negra a viver na Casa Branca, nos Estados Unidos, que é uma grande potência mundial e que são figuras que nós enxergamos e que nos refletem também, não é? Outras áreas também que nós consumimos, como por exemplo de seriados, nós temos a grande roteirista Shonda Rhimes, atrizes como Viola Davis, que é também uma atriz escolhida pela Shonda Rhimes para exercer um papel principal na série chamada How to Get Away with Murder. Uma característica muito interessante da Shonda Rhimes, e por isso que eu trago ela aqui também, assim como a Viola Davis, é porque até então nós tínhamos sim produções televisivas, enfim, cinematográficas que traziam atores e personagens negros, porém era de grande costume que esses personagens e esses papéis eles fossem sempre muito parecidos, sempre muito semelhantes. E o que a Shonda Rhimes conseguiu fazer, e de certa forma mexeu um pouco com esse universo e revolucionou, é o fato de que ela trouxe esses personagens negros, mas de uma forma muito humana, muito real, mostrando tanto o poder deles quanto o lado mais frágil e justamente real e humano que nós todos temos. Então, são figuras que nós vemos nessas produções e nos quais nós também nos enxergamos. E isso é de grande importância e de grande fundamentalidade para nós, não é? Do mundo da música, nós temos Beyoncé, temos aqui no Brasil Isa, que são artistas que nos empoderam, né? São artistas empoderadas e que nos ajudam nesse processo de construção de identidade como mulheres negras que nós somos no caso, não é? Com falas poderosas e que com certeza nos inspiram assim no dia a dia. Na área da literatura, para quem se interessa, então, por ler,
um pouco mais a respeito dessa temática, nós temos Chimamanda, que traz também um discurso muito interessante, ao meu ver, também em um TEDx, para quem também quiser assistir e tiver curiosidade e interesse. Ela faz um discurso sobre o perigo de uma história única. Nosso povo passou por fatos históricos muito tristes e que inclusive são justamente por fatos como esses que hoje nós temos o Dia da Consciência Negra, para que ele nos lembre de que essas coisas elas aconteceram na história da nossa humanidade, grandes atrocidades que nós carregamos até hoje, essas consequências, essas cicatrizes, essas feridas, né? E elas estão aí escancaradas através, por exemplo, de grandes desigualdades sociais. E aqui vai também mais uma sugestão de série que está disponível na Netflix para quem quiser acompanhar e entender de repente um pouquinho mais a respeito disso, que é Olhos que Condenam, que mostram justamente o porquê de nós lutarmos por tanta equidade, não é? Mas apesar de nós termos então vivido e ainda vivermos essas situações tristes, como eu digo, ainda assim existe muita coisa boa para propagar relacionada ao nosso povo e à nossa comunidade. Então, nós não podemos começar contando a nossa história, por exemplo, nas escolas brasileiras, a partir de um fato histórico, esse assim, triste, no caso da escravidão, mas nós temos que nos remeter ao continente africano, que inicialmente, então, era muito poderoso, um povo lindíssimo, um povo que havia conquistado grandes coisas, um povo responsável também por muitos dos conhecimentos que nós temos hoje, envolvendo, por exemplo, a área de medicina e de ciência de modo geral. Então, nós somos sim descendentes de grandes reis e de grandes rainhas, e um povo que vem lutando desde o início da sua história e vem conquistando cada vez mais o espaço que é seu por direito. Então, nós temos grandes conquistas que merecem ser exaltadas e contadas também. Por isso, o perigo de uma história única, porque nós não podemos nos fixar apenas nas coisas ruins, mas também nas coisas boas, né? Nas coisas das quais a gente se orgulha. Então nós temos filmes como, por exemplo, Estrelas Além do Tempo, que mostram o quanto a nossa comunidade ela foi responsável, ainda é muito responsável pelo desenvolvimento, né, do mundo em que a gente vive. Então, grandes conquistas humanas, elas foram também dadas graças a nós, né? E eu acho que esse tipo de reflexão que a gente tem que ter, esse tipo de discussão que a gente pode trazer e deve também trazer para dentro da sala de aula. Eu hoje, como professora, vejo que esta data ela existe justamente para isso, para que a gente nunca se esqueça do que foi feito, do que a humanidade foi capaz de, infelizmente, fazer. A gente precisa lembrar disso, a gente precisa refletir, a gente precisa discutir isso, para que coisas como essas nunca mais se repitam, não é? E para que a gente possa constantemente trabalhar como humanidade juntos em prol de equidade e de igualdade social, não é? Então é por isso que a gente está aí e é para isso que a gente luta diariamente. E quando essa luta ela acontece de forma conjunta, começando, por exemplo, desde discussões e esse tipo de debate, reflexão nas escolas, é o mais importante, porque a gente cresce tendo conhecimento, né, dessa diversidade e dessa história, e a gente passa, então, a construir uma possível e futura sociedade muito melhor para todos nós, não é? É isso. Eu agradeço o convite, eu agradeço o espaço, eu espero ter contribuído mais um pouco e nós pensarmos um pouquinho mais sobre essa data. Por que a gente comemora ela? Por que é tão importante que a gente continue falando a respeito disso? E por que é tão importante que a gente continue lutando
em prol dessa representatividade, dessa igualdade social. Muito obrigada!